Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais curto e eu vou falar um pouquinho sobre como que nasce o hábito e como que nasce o vício e um pouco da diferença entre eles, para que você se localize aí para ver se você tem algum vício na sua vida e quais os hábitos que você tem. Se é um hábito bom, se é um hábito ruim, enfim. Ah, um hábito, ele basicamente ele nasce para que o seu cérebro economize energia, porque o seu cérebro ele é um sistema que gosta muito de economizar energia, porque você gasta muita energia em diversas tarefas no seu dia a dia. Ele faz com que certas atividades, comportamentos, decisões sejam automáticas, para que você não tenha que pensar muito sobre aquilo, para que você não tenha que ficar pensando antes de agir. E se você tivesse que tomar decisões sobre tudo que você faz no seu dia a dia, seu cérebro ele iria ficar cansado muito rápido. Iria ter algum probleminha aí no seu cérebro. E vamos começar sobre como um hábito ele é criado. Ahn, vou usar um exemplo do TikTok. Vamos supor que você não sabe o que é TikTok, você é um pouco leigo no celular, você é um senhor de 45 anos que não mexe muito no celular. E você está no seu serviço e você conversa com seu colega de trabalho. E conversando com esse colega de trabalho, ele te fala sobre um aplicativo no celular que se chama TikTok. E que ele gosta bastante de ver os vídeos engraçados sempre que ele está no tédio. Ele usa isso para passar o tempo, ajuda ele. E ele fala, pô, quando chegar na sua casa, se estiver sem fazer nada, baixa lá, cara. E aí, beleza. E você vai pra sua casa e no dia seguinte você tá de folga. Aí, no dia seguinte em que você está de folga, chega mais ou menos ali a parte da 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, você já arrumou a casa, já almoçou, não tem nada pra você fazer agora. Normalmente você só ficaria no sofá ali deitado, sem fazer nada. Está no tédio. E aí você lembra daquele seu amigo que falou sobre o TikTok. Aí você decide abrir o seu celular e procurar o TikTok. É um pouco complicado para você porque você não entende muito de tecnologia e você leva um tempinho para poder baixar o TikTok e você acha aquilo meio chato porque você tem que criar uma conta, aí aparece algumas propagandas ali que você tem que ficar apertando o xizinho e aí você tá ali rodando o feed do TikTok. E você fica ali uns 5, 10 minutinhos. E você desliga o celular. Aí você pensa, pô, né que é legal mesmo? O tempo passou aqui e eu nem vi, cara. Bacana. Isso que aconteceu, agora olhando mais para a parte do seu cérebro, o que aconteceu? Sua dopamina, ela, no começo, quando você vê um hábito, um comportamento novo que você nunca tinha realizado, ela entra como uma observadora. Ela observa tudo que está acontecendo. Ela pensa assim: TikTok, tá, tô no tédio, vou ficar no tédio se eu não fizer nada, então eu vou ver o que que é esse negócio aí, vou ver se é bom, se esse negócio é ruim, vamos ver se é tudo isso que o cara falou mesmo. Aí enquanto você tá executando a tarefa, ela tá ali observando ali. E quando você termina, ela tem uma liberação ali de dopamina. Nessa liberação de dopamina, ela pensa: caramba, o negócio realmente foi bom, não foi ruim não. O negócio me ajudou a tirar do tédio. Bacana. Aí ela vai liberar um sinal. Ela vai se comunicar com uma parte do seu cérebro responsável pelo armazenamento, pela sua memória. E ela vai falar mais ou menos assim: ó, guarda essa informação aqui. Eu tava no tédio e o TikTok me ajudou com isso. Foi um negócio legal que me deu um certo prazer. Bacana. Me ajudou a produzir mais da minha dopamina. Guarda isso daí. Pronto, agora isso aqui tá um pouquinho na sua memória ali.
Conforme os dias forem passando e você for ficar no tédio, sua dopamina vai conversar ali com a sua memória de novo e vai falar, ó, eu tô no tédio. Por que que a gente não entra no TikTok pra gente ter aquela dopamina ali? Era legal na primeira vez, vamos ver se hoje vai funcionar de novo. E aí isso acontece de novo e você recebe aquela dopamina de novo depois de ficar no TikTok. E isso confirma para o seu cérebro de que aquele comportamento é bom, de que aquilo te tira do tédio, aquilo que te dá um certo prazer. Conforme você for repetindo isso, vai ficando cada vez mais fácil para você entrar no TikTok e ficar ali por um tempo. Seu cérebro, ele vai começar a criar um caminho ali para você, um caminho mais curto ali, para que seja mais fácil para que você execute esse comportamento. Então, você vai estar no tédio e você vai abrir o TikTok para você ficar ali recebendo um pouco de dopamina. Isso vai ser automático em determinado momento, conforme você for fazendo isso com frequência. Vira um hábito exatamente nesse momento, quando você começa a fazer sem pensar, quando é automático. Quando sempre que você estiver em tédio, você pegar o celular para entrar no TikTok e ficar ali. Ali já nasceu um hábito. Seu cérebro já criou um caminho ali para aquilo ficar mais rápido, para aquilo ficar automático. E sua dopamina já viu que aquilo é bom. Então, na hora que criou o hábito, a dopamina não vai ser mais liberada depois de você executar a tarefa, que no caso é ficar no TikTok. Ela vai ser liberada antes disso. Então, sempre que você estiver no tédio, sua dopamina, ela vai dar um pico, assim, ó. Ela vai subir um pouquinho, sinalizando para o seu cérebro que você quer entrar no TikTok, porque aquilo é bom, aquilo vai te dar prazer. Então você tem mais motivação, muito mais motivação do que no começo, em que você ainda estava experimentando o TikTok, para você poder entrar agora. Ficou muito mais fácil. Então ela vai te motivar a entrar no TikTok. E ela não vai ser tão liberada de uma forma alta depois de você ter ficado no TikTok. Vai ser antes. Ela vai te dar a motivação para você fazer aquela tarefa. Beleza. E como que um vício ele é criado? Vamos lá. No hábito, você faz aquilo porque é o seu automático. Sempre que você estiver em tédio, você vai pegar o celular, abrir o TikTok e vai ficar ali naquela plataforma, porque você recebe dopamina, aquilo ali é bom para você. Começa a virar um vício quando você faz isso frequentemente. Quando você faz isso praticamente todos os dias ou todos os dias. E isso começa a ficar um pouco ruim para o seu sistema dopaminérgico, principalmente no caso do TikTok. Quando você tá ali executando, quando você vai executar aquele hábito ali de entrar no TikTok, você vai liberar uma dopamina alta, que a gente chama de liberação de dopamina fásica. Conforme você for fazendo isso várias vezes ao dia, você vai precisar de cada vez mais daquilo. Quanto mais tempo você passar no TikTok, mais tempo você vai precisar ficar para que aquilo se te satisfaça. E você vai precisar fazer isso com mais frequência também. Porque o seu cérebro, ele tá começando a entrar em um período de homeostase. Ele quer equilibrar as coisas para que você mantenha a sua saúde, basicamente assim. Mas por que ele entra nesse processo de homeostase? Porque conforme você vai liberando essa dopamina fásica, uma alta dopamina ali, todos os dias, às vezes mais do que 2, 3 vezes por dia, e com uma alta frequência, o seu cérebro pensa que aquilo ali ele pode te fazer mal.
Então o que que ele faz para que você não tenha essa alta liberação de dopamina o tempo todo? Ele começa a diminuir os receptores de dopamina no seu cérebro e começa a diminuir a sua sensibilidade do seu neurotransmissor de dopamina. O que que isso significa? Significa que você vai precisar de cada vez mais realizar aquela tarefa, que no caso é TikTok, e com mais frequência para que aquilo te dê o prazer que você tinha antes, quando você tinha um hábito simples de ficar no TikTok. Então, quando você precisava ficar simplesmente 5, 10 minutos para te dar prazer, agora você precisa ficar 30, 40, 1 hora ou até 2 horas para isso te dar aquele prazer. E quanto mais você vai repetindo isso, mais você vai ficando, pior vai ficando aí no seu cérebro. E uma coisa muito importante, conforme você tem essas liberações fásicas de dopamina, e isso vai fazendo mal para o seu sistema dopaminérgico, ao ponto do seu cérebro ter que reduzir os neurotransmissores e o de dopamina e diminuir a sensibilidade de dopamina, isso vai começar. Tá quase, mano. Tá 11 minutos já, 12 minutos. Vamos lá. E tem uma coisa muito importante nesse processo de criar um vício aí. Conforme você for liberando essa dopamina fásica, que é uma alta dopamina para o seu cérebro, o seu córtex pré-frontal ele vai começar a funcionar menos. Lembra daquela névoa que eu falei nos vídeos anteriores? É mais ou menos isso. Essa névoa meio que ela vai ficando ali e quando ela sair, ela vai acabar deixando alguns resquícios ali, que vai atrapalhar o funcionamento do seu córtex pré-frontal. Ele vai funcionar menos e com menos capacidade. E lembrando que o seu córtex pré-frontal, ele é algo importantíssimo para a sua vida, porque é ele quem vai tomar as decisões. É ele quem vai decidir se aquilo é certo, se aquilo é errado, se aquilo é bom para você, se aquilo é ruim, se você deve ou não fazer. É ele quem vai tomar decisões. Ele é o adulto do seu cérebro. E com ele funcionando mal, o seu sistema límbico ele vai começar a tomar um pouco mais do controle. E sabemos que o sistema límbico ele é como se fosse uma criança ali que não sabe muito sobre o mundo. Ela é mais irracional. Ela age muito mais pela emoção. Ela age sem pensar, basicamente, para que você entenda. Então, nesse processo de você criar um vício, essa liberação alta de dopamina, o seu cérebro ele vai começar a agir menos pela razão e vai agir mais pela emoção. E um vício ele se cria a partir do momento em que você precisa daquilo, você precisa do TikTok para que aquilo não te cause dor. Presta bem atenção nisso. O vício ele se cria a partir do momento em que você precisa realizar aquela ação para que aquilo não te cause dor. Então, continuando com o exemplo do TikTok, você no começo viu por um simples comentário de um amigo seu. E aí você viu que aquilo era bom e você continuou, até que aquilo virou um hábito. Agora você faz automaticamente sempre que você está em tédio. Porém, quanto mais você faz, mais você precisa para que aquilo te dê aquele nível de prazer que você tinha antes. Agora, se você se pegar em um momento onde você está em tédio e você vai pegar o celular e o seu celular não vai estar com internet, você não vai conseguir entrar no TikTok. Sua internet caiu, você olha e fica pensando, meu, o que que eu vou fazer? Eu tô sem meu celular, tô sem TikTok, não tenho internet. E agora, o que que eu faço?
E quando você começa a se contorcer, você começa a ficar ansioso pra entrar no TikTok, você fica pensando: "Meu, acho que eu tenho que ligar na no suporte da internet pra ver o que aconteceu. Será que foi só na minha casa? Por que que eu não tô conseguindo entrar aqui?". Aí você liga lá, não consegue ligar, fica horas e horas ali naquela musiquinha de espera do suporte da internet, você não consegue falar, e naquele momento ali você já tá assim, meu, roendo as unhas. Você fica, meu, preciso fazer alguma outra coisa pra mim sair do tédio. Eu não consigo ficar no tédio, mano. Tédio é uma coisa muito chata, meu. Eu preciso de alguma coisa aqui pra me sair do tédio. Você tendo esse comportamento já é um grande sinal de que você está começando a criar um vício ou você já criou um vício nessa rede social. E você começa a agir mais pela emoção do que pela razão, porque o seu córtex pré-frontal ele já não tá funcionando muito bem. Ele tá, seu cérebro tá funcionando muito mais pela amígdala, pela emoção. Então tá tipo assim, gritando: "Porra, eu quero dopamina. Eu quero a dopamina, eu quero a dopamina do TikTok, eu quero a dopamina. O que que eu tenho que fazer?". Chega a um ponto em que você sai da sua casa e você bate na porta do seu vizinho, que você nunca conversou com ele, e fala assim: "Irmão, tudo bem? Pô, velho, tem como você me emprestar a internet? A internet aqui de casa caiu". E aquilo é um comportamento que você nunca faria. Você é um senhor de 47 anos, conservador. Você nunca bateria na porta do seu vizinho para incomodar eles. Não está no seu habitual fazer isso. Porém, o vício, ele te levou a fazer esse comportamento irracional simplesmente para poder suprir essa falta de prazer que você está tendo. Você precisa da dopamina, você precisa daquele prazer, porque sem aquilo você vai ficar mal, aquilo vai te causar dor. E em casos extremos, isso pode te causar até mesmo dor física, tá bom? Seu psicológico, ele tem sim poder para te causar dor física. Isso faz com que libere certos hormônios muito ruins para o seu corpo. E o seu cérebro, ele não sabe muito bem diferenciar o que é uma atitude boa, o que é uma atitude ruim. O que que é um hábito bom e o que que é um hábito ruim. Ele precisa só daqueles hormônios. E se você condicionou o seu cérebro a todo dia ter aquela liberação de dopamina, é isso que o seu cérebro vai querer. Ele vai querer essa liberação de dopamina. E o vício é muito caracterizado pela abstinência, que é isso que eu estou te falando. Você realizar ações baseadas na emoção, na impulsividade, fazer coisas que você não faria se você estivesse pensando com clareza. Se o seu cérebro, no caso, o seu córtex pré-frontal, estivesse funcionando bem. Bom, eu falei que ia ser um vídeo curto, mas é um assunto muito complexo. Eu resumi o máximo que eu consegui e espero que vocês tenham entendido. É basicamente assim que um hábito se cria na sua mente e é assim que vira um vício, tá bom? Claro que isso não é do dia para a noite. Como eu falei, isso é com frequência, é dia após dia que isso se cria. E começa a olhar para sua vida aí, sobre os hábitos que você tem, sobre as coisas que você faz, sem pensar, porque o seu cérebro está economizando energia. E procura se você tem algum tipo de vício. Tenta ficar um tempinho aí sem fazer alguma coisa que você está habituado a fazer, seja mexer no TikTok, seja comer um doce sempre que você está em tédio, ou algo do tipo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, se inscreva, comenta se você não entendeu alguma coisa que eu posso te responder e ative os soninhos aí para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vídeos. Meu Deus, 18